O Thiago MacGregor. Boa noite a todos. Vou dar uma passada rápida aqui nas 3 proposições que eu fiz hoje. Entrei com uma indicação solicitando ao prefeito Saulo Correia e ao secretário Rafael Tavares que possa colocar no município de Valença o atendimento odontológico 24 horas para emergência. Como acho que a maioria aqui sabe, eu fui assessor do ex-vereador Dr. Ailton, que hoje é vice-prefeito, e nesse tempo a gente recebeu muitas demandas no gabinete sobre essa solicitação. A gente fez até algumas indicações, fizemos, reiteramos, mas infelizmente no governo passado o Ailton não conseguiu implementar esse serviço na cidade de Valença. E agora, nesse período de recesso, um grande amigo meu passou por uma dificuldade muito grande, ele estava no final de semana com uma dor de dente insustentável, e procurou atendimento e não tinha atendimento odontológico em Valença. Então, a pessoa que tem dinheiro, né, que tem uma condição melhor, ela liga para um dentista, para um amigo, para um conhecido e paga uma consulta particular. Mas aquele cidadão, né, principalmente da periferia, que não tem condições de arcar com isso, que não tem esse conhecimento, ele passa por uma dificuldade extrema, buscando esse atendimento. E esse meu amigo, ele acabou indo para o hospital e lá o médico não tinha muito o que fazer, só deu remédio para dor, porque não tem dentista, o médico é médico, dentista é dentista. E aí, nada de remédio amenizar a dor, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que esse meu amigo passou por isso, acredito que muitas outras pessoas também passam por isso. Então, faça essa indicação e peço o carinho aí do secretário Rafael, do prefeito Saulo, para que a gente possa implementar no município de Valença esse atendimento odontológico 24 horas à noite, nos finais de semana, nos feriados, para que essas pessoas possam e tenham onde recorrer, né? Então fica aí o meu apelo, seja num postinho de saúde, de repente, né, fazendo rodízio, ou que seja na UPA, ou que seja no hospital, enfim, de acordo aí com que o secretário achar que é mais válido para o município, porque não pode o munícipe passar uma situação dessa, sentir dor e não ter onde recorrer. Então, tenho certeza que o prefeito Saulo e o secretário Rafael vai se sensibilizar com essa indicação. Fiz também um requerimento para a concessionária de serviços Light. Quem me acompanha aí, desde a época que eu fui presidente da Associação de Moradores do bairro São Francisco, eu empenho uma luta muito grande contra a Light, e essa luta, graças a Deus, foi encampada por outros vereadores também. Então, a gente, hoje não estou sozinho aqui nessa Câmara, outros vereadores estão nessa luta, estão com essa bandeira também, porque realmente o serviço da Light em Valença está precarizado, né? Enquanto eu era presidente da associação, a gente já chegou a ficar 72 horas sem energia no bairro, com cabo rompido, atravessando a rua, energizado, e eles não foram reparar. E aí vale destacar, conforme eu destaquei num vídeo recente, que a culpa não é dos funcionários de Valença. Então, eu gosto de enfatizar isso, porque conheço muitos dos que lá trabalham, e eles fazem muito com pouco que eles têm. Então, o problema da Light em Valença é um problema muito maior, é um problema estrutural. A gente começa por um problema de rede. O nosso município hoje é o único município do estado do Rio de Janeiro que tem uma rede com a tensão de 6 kV. Significa que são 6.000 volts. A gente recebe a energia por 2 locais, por Barra do Piraí, na subestação de São Francisco, por Vassouras, na subestação de Paraná, a 25.000 kV. E a gente transmite essa energia com uma tensão de rede de 6 kV. É o único município no estado do Rio que faz isso. Todos os outros transmitem com uma tensão de 13 kV. E, além dessa questão de estrutura de rede, que está precarizada, a gente também tem postes com a parte de aço à amostra, a gente tem parte de poda, que é o que eu estou solicitando aqui, árvore encostando na fiação, cipó, poste de madeira ainda em muitos casos, cruzeta, que é aquela peça onde os fios ficam presos, cruzeta quebrada, postes caindo. Então, assim, eu já recebi uma notícia informalmente de que a Light aumentou o efetivo de funcionários, foi de 9 para 22, se eu não me engano, e vão vir mais 3, então, ok. Só que o problema isso vai resolver os problemas de forma pontual. Ele vai resolver o poste que está quebrado, ele vai resolver a cruzeta, ele vai fazer uma poda aqui, só que o problema é estrutural, é maior do que isso. A gente precisa de uma intervenção grande da Light para reestruturar a rede de fornecimento de energia elétrica da cidade de Valença.
Quem sofre com isso? O comerciante que não consegue passar cartão, não consegue vender, está escuro a loja, o freezer não funciona. O produtor de leite, o produtor rural, que o seu tanque não funciona e tem que jogar a produção de leite fora. A pessoa que depende de um equipamento para a saúde, para respirar. Eu conheço munícipes que dependem de equipamento para respirar. Então, assim, todo mundo sofre. E o cidadão sofre também. Você chegar em casa depois de um dia de trabalho, chegar cansado e não poder tomar um banho quente, não poder assistir uma televisão, usar a internet, a gente paga caro uma luz e a gente merece ser atendido. Então, esse requerimento é solicitando que, de forma pontual, a Light possa fazer aí um serviço de poda geral no município, que eu acho que vai, pelo menos, diminuir um pouco essas oscilações que a gente está tendo. O Distrito de Santa Isabel está sofre com a... Você me dá uma parte, por favor, em relação às podas? Pode falar. Eu queria fazer uma colocação aqui. Eu ia até também entrar ali com um pedido. Parabenizo o Marcinho, você, com essa preocupação, porque eu tenho uma casa lá no Vale Verde. Nós ficamos lá 2 semanas sem energia, né? Faltou água, e a Light, conforme você falou aí, nas suas palavras, falta estrutura. Ficamos sem energia, vereador. E aí a Light foi lá, né, e restabeleceu a energia. Se você for lá, você vai ver 2 monstros de árvore em cima do fio de energia e não cortaram. Então, como eu sou morador dali, as pessoas... Dá até impressão que a gente está vendo aquilo ali e não está tomando providência. Exatamente. Então, eu fico feliz com a tua indicação, com a do Marcinho, no sentido de trazer a Light, que eles têm que explicar, porque nós somos cobrados. Então, queria fazer essa colocação aqui e te agradeço pela parte. Falou, vereador. Vale ressaltar também o trabalho do vereador Haroldo Filho, que está empenhado nessa questão da concessionária Light também. E ressalto, para finalizar essa parte, de que os funcionários de Valença fazem muito com o pouco que eles têm. Não adianta a população ir lá brigar com o rapaz da Light que está trabalhando, porque ele está fazendo o que ele pode com o que ele tem. O problema é estrutural, está acima dele. E, para finalizar, entrei com um projeto de lei também, de uma questão que me impactou muito também no governo passado, onde a gente viu um representante do governo usando essa tribuna falar que sensor de medição de glicemia era luxo. Infelizmente, a gente ouviu essa frase aqui. E só quem tem diabetes, principalmente a tipo 1, os outros também, mas especificamente diabetes tipo 1, sabe o quanto que é sofrido você passar o dia inteiro tendo que espetar o dedo para poder medir a sua glicemia, para ter uma vida minimamente controlada. Almoçou, tem que medir. Depois do almoço, tem que medir. Ficou feliz, tem que medir. Ficou triste, tem que medir. Então, assim, são várias e várias vezes durante o dia a pessoa tem que fazer a medição da glicose, da glicemia. Então, eu entrei com um projeto de lei em que o município torna obrigatório o fornecimento dos sensores de medição de glicemia para quem tem diabetes tipo 1. E eu fiz esse projeto de lei de uma maneira participativa. Eu recebi no meu gabinete, tá, algumas pessoas que vale a pena citar, o Christian, o Fabrini, a Márcia, o José Henrique, a Francismara e a Maria Luísa. Todas essas pessoas participaram junto comigo, juntamente com a doutora Mariana, da construção desse projeto de lei, que é uma maneira que eu acredito que é a maneira correta de se fazer política participativa. Porque não é meu lugar de fala. Eu não tenho diabetes tipo 1, mas eles têm, e eles sofrem. Então, eles construíram comigo esse projeto de lei. E como eu acredito muito no governo Saulo também, acredito muito no professor Rafael como secretário de saúde, tivemos uma reunião na prefeitura ontem ou antes de ontem, não estou me lembrando agora, é tanta coisa, e o professor Rafael se montou super receptivo. As pessoas ficaram, inclusive, emocionadas pela maneira com que ele recebeu e ouviu de coração, ouviu de fato. Porque muitas vezes o político, o funcionário público, ele só recebe, mas entra no ouvido e sai no outro. Ele anotou, tomou nota, chamou o Guilherme, chamou o Matheus, ligou para as pessoas ali na hora. Então, assim, algum dos vereadores falou antes de mim também que às vezes a gente entra com um projeto de lei e esse projeto vai para a gaveta da prefeitura. Então, a gente não quer que isso aconteça com esse projeto. Então, por isso, a gente está fazendo uma construção participativa e também uma construção junto do Executivo, para que quando esse projeto, tenho certeza que essa casa vai aprovar, eu conto com o apoio de todos os vereadores,
quando esse projeto chegue no Executivo, eu tenho convicção também que o prefeito Saulo vai olhar com carinho e isso aqui vai ser uma realidade, porque para esse governo, eu tenho certeza que sensor não é luxo, é conforto para a população. Encerro por aqui, uma boa noite a todos. Bem, vou fazer uso da tribuna aqui, da